E sobre as polêmicas envolvendo as eleições norte-americanas, a gente recebe aqui também o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Professor, bom dia, muito obrigada por voltar a falar conosco sobre este assunto. Claro, também não tem outro assunto, né, tão importante quanto esse nesse momento, que a gente tem que dar bastante atenção. Bom dia, eu que agradeço o convite. Realmente, a margem, a diferença entre os candidatos está apertada. É uma eleição muito disputada e com muitas questões também a serem decididas. Talvez venham a ser perante o Poder Judiciário americano e talvez até pelo Legislativo, né, pelo Congresso Nacional. Então temos aí muitas questões ainda a serem definidas. Isso mesmo, professor. Como você bem disse, começou aqui nossa conversa, está bastante apertado nesse momento. O Joe Biden está à frente na contagem com 238 contra 213 de Donald Trump. E em pronunciamento nessa madrugada, Trump afirmou que irá recorrer à Suprema Corte para parar a contagem de votos e impedir uma fraude. Professor, essas afirmações sem provas são legítimas? Até onde a justiça americana abre precedentes para contestar o resultado de uma eleição? Que essa realmente é uma afirmação política, uma colocação política, né, de teor a preparar para futuras discussões, né, não é o estilo que Donald Trump construiu. Ele tem um estilo de comunicação que para muitos é considerado um estilo polêmico, mas que ele conseguiu resultados, foi eleito presidente na eleição anterior e está aí na disputa. Ele conseguiu, nas últimas semanas, diminuir muito a margem que favorecia Joe Biden, né? Nas últimas pesquisas a gente verificou isso. Então é um tipo de atuação discutível em relação a estilo, mas que faz parte da forma como Donald Trump se comunica. Mas ele está, na verdade, indicando que poderá levar à justiça muitas discussões sobre esse pleito, né? Então, as principais discussões que nós temos estão relacionadas com a votação à distância, com a utilização da via postal, dos correios para votar. É uma modalidade permitida há muitos anos em vários estados americanos e que, obviamente, por conta da pandemia, da busca do distanciamento social de grande parte dos eleitores, ela foi utilizada em larga escala. E a partir do momento que você tem larga escala e aos milhões, isso pode ter algum efeito no resultado. Então nós temos alguns estados, por exemplo, que não vão conseguir totalizar ainda hoje os seus votos e são estados-chave. O da Pensilvânia é o estado mais destacado dentre esses que eu mencionei. E a utilização desse tipo de votação poderá ser levada à discussão na justiça por vários motivos, né? Um deles é de que vários dos eleitores eles se equivocaram na forma de votar. Há uma necessidade de seguir vários procedimentos, protocolos, né, por parte dos eleitores, que muitos deles acabaram se equivocando. Eles têm que pedir, requisitar a cédula, receber, colocar em envelopes de uma maneira, né, requisitada pela Justiça Eleitoral dos estados, e tudo isso pode ser discutido judicialmente, porque com certeza numa margem tão apertada há grande chance da gente ter efeitos, né? Então os estados aí mais populosos e com maior número de delegados e que ainda estão pendentes, né, que é o caso de Pensilvânia, Michigan e Geórgia e Carolina do Norte, né, são estados-chave que vão decidir qual dos dois candidatos sairá vencedor. E a partir do momento que a gente tem discussões como a que eu mencionei, a gente pode ir mais longe debatendo quem vai ser o vencedor. Professor, então vamos falar um pouco mais disso. A preferência dos estados, tanto para o Partido Republicano ou Democrata, está dentro do esperado ou algum estado mudou de lado nessa eleição? A gente já consegue ter essa visão. A Flórida, por exemplo, né, que é um importante estado nessa disputa, segue com a preferência republicana, assim como a Califórnia para os democratas. Outro estado decisivo já mostra uma mudança? Sim, tivemos duas grandes surpresas. Uma eu não acho surpresa, mas vários analistas acham que acabou sendo. É o caso do Texas. Alguns analistas previam, né, que haveria uma reversão e que o Texas, tradicional estado republicano, acabaria votando em Joe Biden. Eu sempre acreditei que essa possibilidade era difícil. É um dos principais redutos eleitorais dos republicanos, é um dos estados mais ligados a valores, né, a projetos defendidos pelos republicanos, e acabou dando
aí favorecendo Donald Trump. Então eu não vi com grande surpresa. O que eu vi com surpresa foi o estado da Flórida, onde havia uma tendência muito clara a favorecer Joe Biden, e ele é um daqueles estados, né, que muda de posição com frequência, né, que alguns chamam de swing states, e que estaria, né, segundo muitos analistas e pesquisas profundas, favorecendo Joe Biden. Tanto é verdade que Joe Biden chegou a afirmar ontem que se ele conseguisse vencer na Flórida e não houvesse nenhum imprevisto nos estados-chave que geralmente votam nos democratas, ele poderia declarar sua vitória. É verdade. Os votos da Flórida poderiam colocar Joe Biden numa situação de praticamente vencedor, mesmo antes da finalização da apuração de todos os estados. E acabou, né, esse estado levando seus votos a Donald Trump. Isso é que foi, no meu modo de entender, o principal ponto que nos colocou numa situação de manter Donald Trump ainda competitivo e nessa incerteza que estamos agora de qual dos dois candidatos vão se favorecer. Então, acho que essas foram as principais surpresas que nós tivemos em termos, né, de estados, de favorecimento de alguns candidatos. Tivemos algumas situações e talvez nós tenhamos ainda resultados inesperados. Pensilvânia, né, por conta do número de delegados, é o estado que tem mais delegados daqueles estados que remanescem, pode também surpreender por um lado ou para o outro. Eu acho que essas são as grandes surpresas em relação à tua questão. Professor, e assim que der o número de 270 delegados, está definido o vencedor? É mais ou menos assim que funciona? Sim, está definido. O único ponto é que se nós tivermos dentre os votos que elegem Biden, estados onde o cômputo não esteja completo por conta do aguardo de votos pelo correio. Alguns estados deram uma margem muito grande para receber esses votos. Alguns estados aceitam que esses votos sejam recebidos até agora o dia 9. Né? Então cria uma incerteza. Há uma exigência correta. A postagem tenha que ter sido feita ontem, até a data de ontem, né, colocar no correio esse tipo de voto, né, a chancela do correio tem que ser até a data de ontem, mas o recebimento desses votos tem sido muito atrasado, né, até por conta do volume inédito na história americana, aos milhões, esse tipo de voto. Então, isso pode criar algum tipo de incerteza, não é? Mas se forem votos muito consolidados ou com uma pequena margem de aguardo de recebimento de votos pelo correio que não vão afetar o resultado final, sim, que o candidato que receber aí os 270 votos, ele pode ser proclamado, até porque mesmo que todos os outros remanescentes caminhem, né, os votos caminhem para o candidato derrotado, isso não muda o resultado final. É uma eleição, como a gente já havia dito, decidida indiretamente, decidida por delegados e não propriamente pelos eleitores. Acho que eu e muita gente deve estar acompanhando aquela barra, né, que faz a contagem dos dois, então esperando chegar nesse número de 270. Professor, o presidente Donald Trump já deixou claro, então, que não irá aceitar com facilidade uma derrota, disse que não gosta de perder. O quão prejudicial isso é para uma democracia, principalmente em tempos em que estamos tão polarizados lá nos Estados Unidos, até a rede de lojas Walmart teve que retirar as armas de fogo de vendas, porque estava tendo um crescimento muito grande, né, dessas armas, e muitas lojas também colocaram tapumes, né, por um receio de um confronto. Muita gente faz uma conexão aí com a Guerra Civil Americana. Então, quão prejudicial isso é para uma democracia se ele não aceitar a derrota, caso ele perca? Bom, se os argumentos forem factíveis e volumosos, porque não adianta também só questionar votos, né, se a gente não tiver um volume que efetivamente faça frente ou cause algum tipo de possível alteração em resultado. Se não tiver esse potencial, não há por que discutir. O que eu acredito, né, é que Donald Trump ainda mantém a sua retórica para até, inclusive, engajar, né, seus eleitores e para pressionar o Poder Judiciário e até os poderes legislativos aí dos estados ou o Congresso Nacional, caso essa demanda chegue a essas instâncias. Porque se a gente tiver algum tipo de impasse nessa eleição, serão movimentados o Poder Legislativo ou o Judiciário, conforme eu mencionei, né, para que resolvam. Então, eu acredito que ele só mantém esse discurso
até o momento onde, né, o volume de votos pode gerar alguma diferença. Eu não acredito que isso prossiga muito caso a gente comece a caminhar para uma conclusão e a conclusão não dê grandes margens de discussão. Né? Se a margem de discussão for pequena, tenho certeza aí que os candidatos, né, principalmente o Donald Trump, e se municia mais desse tipo de declaração, que vai reconhecer, né, o resultado final. Ninguém tem interesse em alimentar um confronto campal, um confronto nas ruas. Eu espero que isso não aconteça. Os Estados Unidos têm aí mais de 200 anos de tradição democrática, são um dos grandes responsáveis pela criação do sistema de eleição direta de dirigentes em uma época onde isso não existia, né, ainda no finalzinho do século XVIII, num sistema indireto de eleição, mas de qualquer forma num sistema de escolha de dirigentes, né, no mundo que basicamente era dominado por monarcas que não eram escolhidos pela população. Então, espero, né, que se chegue a bom termo e nós não tenhamos aí um confronto armado que não vai engrandecer nenhum país do mundo e principalmente os Estados Unidos, que estão agora, né, nessa discussão. Está bem, nós conversamos com o professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais, que está aqui junto com a gente nessa cobertura, sempre a postos. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço o convite e parabenizo pela cobertura da Jovem Pan. A gente vai voltar a conversar com certeza.